esse olhar tão carinhoso para nós, possa nos envolver e nos abençoar nessa tarde em que estamos aqui reunidos em seu nome. Ele disse, que quando uma ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele lá estaria. Com certeza, ele está em muitos lugares, porque ele pode estar em muitos lugares. Eu gosto muito de falar de Jesus. Acho que é a terceira vez que eu venho nessa casa, graças a Deus. E eu sempre falo de Jesus, porque eu gosto de seguir alguns livros que falam muito sobre o momento em que Jesus passou pela terra, um momento único, e que nós devemos abençoar, porque é um espírito de alta sabedoria, de alta luminosidade, que ajudou na construção desse planeta e depois retornou a ele para nos ajudar na caminhada. O tema de hoje é Nas Pegadas do Mestre. Esse tema saiu assim, num sonho quase de manhã, quando você está quase acordando, e quando eu acordei veio esse nome, Nas Pegadas do Mestre. Mas não é meu, é plágio, porque é o título de um livro de Vinícius, do Espírito, e agora está me falhando o médio, peço desculpas. E eu falei, nossa, mas esse livro, eu usava com as crianças, tem umas mensagens lindas, mas eu não achei em casa. Eu devo ter emprestado ou doado para alguém. Mas na mesma semana, no estudo que nós fazemos no outro centro, nós seguimos o Pão Nosso, do Emmanuel, E nós lemos uma mensagem no capítulo 61 do Pão Nosso. E quando eu fui ler a mensagem, porque não sei se era meu dia, foi uma casa, não lembro direito, eu juntei uma coisa com a outra. Falei, mas aqui está Nas Pegadas do Mestre, nessa lição do Pão Nosso. E eu vou, aos pouquinhos, colocar a lição do Pão Nosso e explicar por que tem a ver com o título Nas Pegadas do Mestre. É assim, a mensagem do Pão Nosso. Com Jesus, ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço. Então nós vamos por partes. Em primeiro lugar, o que é uma pegada? A gente sabe que a pegada é alguma coisa deixada pelos nossos pés, ou na areia, ou na lama, ou no cimento fresco. Ela fica ali. Então a pegada, se alguém quiser seguir, pode seguir. Nós vamos caminhando por determinado local, deixamos a nossa marca e alguém segue. Então o mestre deixou a sua marca, deixou os seus pés, para que nós pudéssemos seguir. Mas, no primeiro item já, fala, com Jesus, ergue-se o homem da treva para a luz. Por que para a luz? Por que nós saímos das trevas? Porque quando nós começamos a iniciar a nossa caminhada seguindo Jesus, por aquilo que Ele deixou, nós já sabemos que nós não podemos andar na escuridão. O que acontece quando a gente tenta andar num lugar escuro, numa rua escura, numa casa escura, sem nenhum ponto de luz? A gente tropeça, a gente cai, a gente esbarra, a gente pode derrubar alguém, a gente pode cair e se machucar muito. Então já cai aí. Se eu seguir a pegada do mestre, eu vou ter da luz, eu não vou cair, eu não vou tropeçar, eu não vou esbarrar em ninguém, por conseguinte, não vou machucar ninguém. E nem vou me machucar. Estou seguindo a pegada do mestre. Segundo item, da inércia ao serviço. E se junta com a ignorância, da ignorância com a sabedoria.
Todos nós sabemos, espíritas, e repetimos isso nos nossos ensinamentos, que nós somos criados simples e ignorantes. Nós não fomos criados do jeito que nós já somos hoje, porque nós já desenvolvemos muitos potenciais em nós. Mas nós somos criados simples e ignorantes. Com Jesus, seguindo as suas pegadas, nós saímos da inércia. O que acontece? A gente se mexe, a gente se movimenta, a gente vai buscar, a gente já não se acomoda, porque a gente sabe que nós temos um caminho de regresso. Se nós saímos do Pai simples e ignorantes, nós temos que retornar ao Pai sábios e melhores. Nós não podemos voltar ignorantes, podemos voltar simples, porque a simplicidade é boa para a gente se sentir melhor, como você falou. Quando a gente está no alto, quando a gente está no baixo, o simples é o estável, é o reto, é o certo, porque ele não se coloca nem abaixo nem assim, é simples, é básico. Mas não podemos ser ignorantes. Então nós temos o mestre, na pegada do mestre, o maior dos mestres, e ele se permitiu ser chamado de mestre. Então, se nós seguirmos a pegada dele, ele mestre vem nos ensinar. Então nós vamos sair da ignorância e vamos alcançar o quê? Sabedoria. Eu estou falando aqui de sabedoria intelectual, gente. Faculdade, pós-doutorado, essas coisas. Não. Estou falando de sabedoria espiritual, de vivência, para nós vivermos bem dentro do nosso planeta. Seguindo a pegada do mestre, outro tópico do Pão Nosso. Saímos do instinto para a razão. Quando nós somos criados simples e ignorantes, um dos primeiros estágios que nós vivemos como humanos foi o instinto, para que a gente pudesse sobreviver. E nós ainda conservamos o instinto. Porque senão a gente atravessa a rua sem olhar para os dois lados. Certo? Por quê? Não preciso, não tenho mais instinto. Mas o instinto é necessário para a nossa sobrevivência. Para nós vivermos, comermos, vestirmos. Mas antigamente o homem vivia só em função do instinto. Ele não tinha os sentimentos. A partir do momento que começou a criar sentimentos, o instinto ficou ali para nos preservarmos, mas os sentimentos começaram a ser maiores. Hoje nós não matamos mais para conseguir nos sentir seguros. Antigamente o homem tinha que matar, porque as tribos eram rivais, né? Existia o leão, a fera, e ele tinha que se defender. Hoje, graças ao andamento da própria civilização do homem, nós não temos essa necessidade. Mas nós temos a razão. Então o instinto está ali, quando eu precisar dele, ele vai estar para me defender, para defender minha família, para defender os que eu amo, defender até às vezes um ponto de vista que eu possa ter. Mas a razão vai prevalecer. E nós já raciocinamos, nós já pensamos antes de tomar qualquer atitude. E Jesus nos coloca isso. Na sua pegada, ele deixa isso. Dá força ao direito. Também o item 5 do Pão Nosso. Dá força ao direito. Nós passamos de conseguir tudo pela força e vamos conseguir pelo direito. O direito corresponde a uma coisa muito importante. O jovem de hoje, ou as pessoas, elas têm aquela, é meu direito, ninguém tira meu direito, ninguém tira, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, todo mundo fala no direito, grita o seu direito, eu quero meu direito, ele seja mantido, mas o direito não vem antes do dever. O erro nosso é colocar o direito antes do dever. Quando uma pessoa é contratada numa empresa, básico, ela tem determinadas funções a exercer. Ela tem que cumprir o seu horário de trabalho, ela tem que trabalhar tantas horas, ela tem que cumprir todo o mês de trabalho, certo? Independente de estar
fisicamente ou online, seja lá como for, ela tem que cumprir um horário. Quando chegar o final do mês, o que ela recebe? O salário. Se ela faltar um dia, pode ser descontado esse dia de trabalho dela? Pode, porque ela perde o direito a um dia de trabalho. Então é isso que nós temos que colocar. Eu sou evangelizadora também, uma das funções que eu mais amo, e as crianças têm essa. E eu começo a falar, gente, não é por aí. Você não pode cobrar nada se você não fez. Você tem que cobrar a partir do momento que você fez alguma coisa para ter esse direito. Né? Nós exigimos tantas coisas, mas temos que fazer primeiro o dever. Minha mãe me colocava, quando eu chegava da escola, a mim e aos meus irmãos, para primeiro fazer o dever de casa, para depois eu brincar na rua. Hoje a gente não quer isso, né? Hoje sabe o que as mães fazem? Elas pedem para fazer a lição e você pode usar teu celular, pode brincar no celular. Né? Tem criança que nem aceita isso também. Fica brigando, chorando, porque quer primeiro o celular antes de fazer a lição de casa, antes de tirar o uniforme, antes de lavar a mão, antes de sentar na mesa para comer, quer ficar grudado lá no celular. Ele acha que é direito dele, mas não é. Ele tem os seus deveres. Até criança tem deveres, gente. E se a gente começar a ensinar as crianças desde pequeno, eles vão entender essa ordem. Sabe? Dever, direito, dever, direito, dever, direito. E Jesus colocou isso também. Dar força ao direito. Antigamente as coisas eram conquistadas pela força. O mais forte tinha os direitos. Hoje não pode mais ser assim. Nós temos que nos modificarmos para que a gente possa cobrar dos outros também. Porque aí você fala assim, não, mas aquele fulano é estúpido, é grosseiro, mas eu também respondo com agressividade. Eu também uso o meu forte. Tudo que aquilo que é forte machuca, né? Então eu uso a parte mais forte minha, pior parte, para cobrar o meu direito, porque ele me xingou, eu posso xingar também. Mas eu tenho que ser doce, tenho que ser pacífica, e isso também é um dos ensinamentos de Jesus, porque hoje não se conquista as coisas pela força mais, não pode ser conquistado pela força, tem que ser conquistado com a brandura, porque eu estou dando o exemplo. Né? Hoje nada mais tem que ser conquistado assim. Antigamente as terras eram conquistadas pela força, pela guerra. Né? E hoje ainda tem alguns que acham que tem que ser assim. Mas a gente tem que agradecer, né? Porque a maioria da humanidade já não pensa assim. São alguns que pensam assim. E como todos aqueles que pensam assim, um dia eles também chegarão ao entendimento de que não é pela força, é pelo dever de ter feito alguma coisa. E é bonito essa aqui também, que é o item 6 do Pão Nosso. Do egoísmo à fraternidade. E aí o negócio da guerra, porque tudo tem uma ligação, né? As guerras que foram feitas no nosso planeta foram sempre por egoísmo, por querer para si algo que não era. Né? Queremos terras, o meu povo é melhor que o seu povo, o meu Deus é melhor que o seu Deus. Então tudo isso começou a fazer o ser humano criar um débito muito grande com relação à própria humanidade, que muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram tiradas das suas residências. Na civilização da Terra houve muito sangue, muito sangue. E a Terra, por isso, ainda não conseguiu se elevar, porque nós temos ao nosso redor, né, do planeta Terra, muitos espíritos ainda revoltados, quando foram tirados das suas famílias, quando foram retirados dos seus pertences, quando foram transformados em escravos. Então, a história da humanidade é triste. Nós temos que começar a mudar essa história da humanidade. Graças a Deus, hoje a gente se fala de amor. Antigamente não se falava de amor. A palavra amor veio com Jesus, mais forte. As pessoas gostavam das suas famílias porque tinham posse da família, do filho, da esposa, do esposo, do cachorro, aliás, nem tinha um cachorro, né? O cabrito, a ovelha, aquela coisa toda. Até o cão veio para nos... O cão e o gato agora, né? Que é o bichinho da vez.
veio para nos ensinar o amor. É um amor sem recompensa, sem visão de paga. Então, aí, quando Jesus vem e deixa as suas pegadas, ele tira a gente dessa situação de egoísmo, de querer tudo para nós, para a nossa raça, para o nosso povo, para a nossa família, para o meu filho, para aquela rodinha de amigos que a gente tem, e passa a olhar o mundo como nós devemos olhar. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, independente de como ele é chamado. Ele é único. É único, não tem outro. Então, se ele é único, ele é Pai de todos nós. Então, aquele que não pensa como eu penso, aquele que tem outra religião, aquele que às vezes é estúpido comigo, aquele que às vezes não reconhece seus erros, aquele que às vezes maltrata as pessoas, ele também é meu irmão. O mais vil criminoso também é meu irmão. Eu não vou abrir a porta para ele entrar na minha casa, mas eu posso fazer uma prece por ele. Eu posso endereçar o pensamento bom, em vez de endereçar o pensamento ruim, porque de pensamento ruim todos os criminosos já estamos cheios. Né? Tem a parte do Evangelho que fala sobre a gente mandar preces para os criminosos, porque ninguém manda. A gente não vai, como eu falei, não vamos ser tão bonzinhos e abrir a porta, mas vamos endereçar, porque esse mesmo criminoso também tem uma mãe, tem um pai que não gostaria que fizessem nada de ruim para o seu filho. Ele ama esse seu filho. Então, se esse pai terrestre também ama seu filho, imagina o Pai Celestial. Como ele ama esse filho. Então, todos nós começamos a fazer parte de uma grande família. Jesus não fazia distinção com ninguém que chegasse até ele. O leproso, a mulher adúltera, o homem adúltero, né? Porque uma mulher não traz sozinha, certo? A prostituta, ele recebeu a todos, ele falava a todos, todos eram seus irmãos, porque Jesus é nosso irmão maior. Então ele não escolheu ninguém. Com Jesus, na sua pegada, seguindo o que ele faz, a gente não erra. Porque nós não vamos tropeçar. E os nossos julgamentos serão melhores. Falando de julgamento também, entra aqui a parte do julgamento, porque teve uma lição importantíssima de Jesus, que é quando pergunta se devia pagar alguns impostos ou não aos romanos, que os judeus perguntaram, os hebreus, ele falou, mostrou a moeda. E mostrou de que lado que a moeda era. Estava a alcunha de que era de um romano. Então, a Deus o que é de Deus, ao homem o que é do homem. Então, ali está a justiça. Nós não devemos nos revoltar com as coisas, e sim ter a balança correta do que é para um lado e o que é para o outro, ser imparcial, ouvir os dois lados. A gente não fala os dois lados da moeda. E às vezes, muitas vezes, a gente não escuta. Tem alguém que na nossa orelha, a gente olha, fez isso, jura? E o outro lado? Será que eu também não tenho que ouvir? Ou então nem ouvir nenhum dos lados. Isso é fofoca? Isso é maledicência? Não, deixa lá. Não precisa, né? A gente não chegou a esse ponto, que todo mundo gosta de ouvir alguma coisinha daqui, uma coisinha dali. Que a gente tem ainda muita deficiência, mas a gente chega lá devagarinho, né? Para chegar. Então, também o senso de justiça, que é tão difícil, né? Que nem a nossa companheira falou, da justiça de Deus, que coloca uma acima, uma abaixo. Nós vamos questionar a justiça de Deus? Nunca, né? Porque Ele é maior, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo. Então, por que aquele está aqui e o outro está lá? Nós não sabemos de nada. Cada um está na sua situação. Ontem eu estava conversando com a minha irmã sobre autismo e algumas coisas que acontecem em famílias que às vezes você fala, puxa vida, essa pessoa não merece, né? Ela estava falando porque ela tem um neto que faz
fono e tem dois autistas lá que são filhos de um mesmo casal, 2 filhos autistas. E a minha irmã não é espírita tanto quanto eu, mas ela acredita mais ou menos. E aí, ela estava conversando, ela falou, eu tenho tanta dó desse casal, porque 2 filhos autistas. Eu falei, Eliana, Deus não dá um ombro fraco para quem tem que carregar uma cruz pesada. Ele dá um ombro forte. E se nós olharmos para trás, quantas vidas nós já vivemos? Quantas situações nos colocam, às vezes, bem em frente de provas difíceis que nós temos que viver aqui na Terra. Eles não estão filhos desse casal à toa. Algum motivo tem que ter para eles estarem juntos 4. E talvez seja uma encarnação difícil, mas talvez seja uma encarnação de acertos, para que nas próximas eles possam estar mais felizes os 4. Então Deus é justo, não tem nada errado. Ninguém está carregando um fardo que não deve carregar, a não ser que procure esse fardo. E às vezes a gente procura um fardo que nem é nosso, põe no ombro e tenta carregar. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Cada um tem o seu plano de vida para realizar. A gente pode ajudar muito, muito, muito todos que chegarem perto de nós, fazendo o melhor que nós pudermos. Mas às vezes a gente tenta carregar alguém no colo e às vezes a pessoa não quer que você o carregue. É difícil a gente ter esse ponto de equilíbrio para distinguir até onde a gente pode ir e onde a gente pode recuar. Mas se a gente pensar, nós temos as inspirações dos bons espíritos sempre para nos ajudar. A gente chega aqui também, da tirania à paixão. Acho que eu já falei um pouco sobre tudo isso, né? A gente ser muito enérgico, muito forte, querer conquistar tudo pela força, mas a gente tem que olhar sempre o outro com um olhar de compaixão, de amor. E falando de amor, tem aqui o item 9 do Pão Nosso, do ódio ao amor. Jesus, em tudo aquilo que ele vivenciou aqui, nos poucos anos que ele nos ensinou, ele colocou o amor no modo mais prático. Não foi falando de amor só, foi exemplificando. Então, se nós copiarmos Jesus, se nós seguirmos a pegada dele, em cada pegada tem um gesto de amor. Quando ele perdoou, pedindo perdão, e ainda teve momentos que ele falava que o perdão era Deus que tinha que dar, que ele estava exercendo não esse poder todo, mas ele curava as pessoas, pedia para não pecarem mais. Quando Jesus curava, ele sempre falava isso: vá e não peques mais, cuidado com aquilo que você vai fazer. Por quê? Todas as tristezas são por conta de erros, que a gente hoje não coloca muita palavra pecado dentro do espiritismo, mas a gente coloca como ignorância de determinadas situações e erros. Ele falava isso, e ele amava muito, ele amava a natureza, ele amava as pessoas, ele sempre tinha respeito por todos aqueles que chegavam. Então, com Jesus, a gente começa a praticar esse amor. E a gente começa, seguindo os exemplos dele, a gente começa a pensar assim: puxa vida, eu não posso só amar o meu filho, é natural, é instintivo até. Porque ele é parte de mim, ele saiu do meu corpo, ele saiu de uma relação de amor. Então eu amo meu filho naturalmente. Eu amo meu marido porque eu cruzei com ele num dia, ou minha esposa, e nós sentimos que temos alguma coisa em comum, e gostamos de viver juntos, é normal. Mas e amar o outro, que não tem nada a ver com a gente, que é uma pessoa difícil, que às vezes está na nossa família também, por determinado acerto que tem aqui que acontecer, eu também tenho que amar. Esse amor é o amor mais difícil de sentir, sim, mas a gente pode começar a querer transformar isso, aceitando, respeitando. O amor encerra um montão de coisas, amizade, respeito, carinho,
é aquele amor incondicional ainda, mas já é um respeito, já é um carinho, já é uma forma de chegar perto e dar um abraço. Pessoa que às vezes a gente não conseguia nem abraçar, nem olhar nos olhos. Quantas pessoas a gente não consegue olhar nos olhos? Porque tem algum ressentimento, algum ódio, algum rancor. Então Jesus tira todo esse ódio, né, de várias gerações, de antes dele também. Porque ele vinha de muitas guerras também, antes de Jesus, os povos se odiavam, não se respeitavam. Como foi difícil a tarefa de Jesus colocar amor num povo endurecido, num povo ainda que só via bens materiais. E foi o mesmo Jesus que veio e falou, que depois vem aqui, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Posse mentirosa. Por que é mentirosa, gente? A procura dos bens imperecíveis. Porque a posse que nós temos aqui, ela é mentirosa. Porque ela acaba. Fechou os olhos, o coração parou de bater, o cérebro parou de pensar, tudo que a gente tinha, acabou. É uma ilusão. É mentirosa. Certo? Não existe mais. Vai passar para alguém. E também vai perder essa posse no dia que tiver que perder. E o que é imperecível? O que não morre? O que vai para além? É os tesouros do nosso coração. E ele veio falar isso, para a gente não dar valor, porque o reino de Deus é tão real, o verdadeiro. E ele veio ensinar que nós deveríamos buscar esse reino, que é o verdadeiro reino. A terra é uma ilusão. É um momento que a gente tem que viver aqui para adquirir experiências e crescer e evoluir na caminhada de volta à terra ou nosso Criador. Mas nós somos espíritos. Nós não somos carne. Nós estamos carne. Estamos carne. E às vezes a gente dá tanto valor nesse corpício, né? Opa, vamos malhar, vamos ficar lindinha. Porque eu tenho que aparecer nas redes, né? Muito linda. Vou fazer uma série de aplicações. Vou pintar meu cabelo normal, gente. Na verdade, também tem um pouquinho, né? Eu não pinto porque eu não gosto mesmo. Eu tinha que pintar sempre, então eu comecei a ficar preocupada, cansada de pintar. Então eu falei, chega, fica branco de uma vez e pronto. Não vou precisar mais me preocupar, né? Mas acho normal passar uma mão, cuidar da saúde, verificar se a gente está comendo direitinho, né? Mas isso também vai acabar. Olhar nossa saúde, ir no médico, fazer exames, tudo certo. Isso aqui é uma ferramenta que nós temos para o Espírito se manifestar. Porque senão ele não consegue se manifestar. E a gente tem que respeitar esse corpo até um certo limite. Respeitar, mas não idolatrar. Nós estamos vivendo uma época de idolatria do corpo. Então nós temos que tomar cuidado. Porque isso aqui ficou valendo muito. Valendo tudo. Em academias, em clínicas cirúrgicas, em produtos de limpeza, em marcas famosas. Tudo é muito bom, porque nós estamos progredindo, temos que dar empregos, temos que dar condições das pessoas trabalharem, de continuarem vivendo, de terem a sua vida, mas tudo que é demais pode acarretar um grande erro. Certo? Então, nada contra, mas vamos valorizar o que é do coração. O que a gente leva para a parte espiritual? O Espírito. É o Espírito que vai. E ele vai carregando o quê? A bagagem. E essa bagagem pode voltar vazia, né? Ou com coisa pior ainda, né? Que a gente já traz uma, né? Que a gente tem que começar a se distanciar de uma série de coisas, né? Aí o que a gente faz? Chega aqui, em vez de tirar as coisas ruins da mala, a gente pega e coloca mais uma. Então a gente tem que, quando a gente vem a gente tem que tirar o que é ruim, mas a gente traz coisa boa também. O que a gente é. Né? Nós somos, o Espírito é. Então o que a gente tem de bom a gente traz também para poder usar.
porque a gente tem que ter ferramentas. Todo o aprendizado não é desperdiçado. Tudo que é bom é mantido. Então você fala, eu sou paciente, eu adquiri isso daí numa outra encarnação. Então hoje eu posso usar, né? Então é tudo isso que a gente tem que valorizar. Então Jesus ensinou isso também. Da extorsão à justiça, que eu já falei, né? Do bendito dos dois lados da moeda. Da palavra vazia ao verbo criador. E junto eu vou usar da monstruosidade à beleza, que são os itens 14 e 15. Da palavra vazia, porque tudo que Jesus falou teve utilidade. Não dá para se jogar nada fora, né? Nada. Ele não abria a boca para falar nada que não fosse verdade. Porque ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não abriria a boca para falar algo que não nos ajudasse, que não nos encaminhasse para o bem. Então toda a palavra dele foi certa. Ele não jogou aos ventos nenhuma palavra vazia. E quantas coisas nós falamos que não tem necessidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Ele era enérgico nas suas palavras, ele contava histórias para poder ensinar, né? Então que os professores aprendam a contar histórias, que a gente possa ser leve nas nossas palavras e procurar usar as palavras na medida certa, no momento certo, da forma certa, para não magoarmos ninguém. E o item 15 é da monstruosidade à beleza. A coisa mais linda de Jesus é os lírios, quando ele fala dos lírios. Porque Jesus apreciava as coisas belas. Ele apreciava a natureza. E quando ele falou do belo, para a gente não se preocupar com a posse do ouro, porque os lírios eram lindos, muito mais bonitos do que as vestes do rei Salomão. E quem vestiu os lírios foi Deus. Quem vestiu Salomão foi o homem. E ele tinha poder para se vestir com as melhores roupas, porque ele era no meio. E o lírio ali no meio da água, da criatura, tipo um lodo, né? Ele nasce lindo, maravilhoso, porque foi Deus que o vestiu. E ele conta isso nas suas histórias, quando ele fala para as pessoas não se preocuparem mais com a beleza. É 10 para as 4 que tem que parar? Ou 20 para as 4? 20. Pô, já foi. Nossa, falar de Jesus é uma coisa boa para a gente, né? Então vamos lá, gente. Do vício às virtudes, por quê? Jesus nos coloca frente a frente com a lei de Deus, né? Em nenhum momento ele tira a lei divina, a lei que é a de justiça, de amor e caridade. Nós, respeitando as leis de Deus, automaticamente nós vamos nos distanciando dos vícios. Nós vamos caindo fora dos vícios e encontrando as virtudes. Porque a virtude é a ausência do vício, né? Todas as virtudes nossas são as ausências dos vícios. E o homem, aqui a gente volta do átomo ao arcanjo, né? Que o finalzinho do Pão Nosso é muito bonitinho, porque ele fala assim, que os píncaros de angelitude poderiam, que é uma admiração, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo, que desceu e se humilhou por nós. Então ele fala do átomo ao arcanjo de novo, né? Na outra palestra eu falei do átomo ao arcanjo também. Nós somos criados uma única vez, em espírito, uma única vez. E não tem mais jeito agora, não adianta fugir. Porque depois que foi criado, não tem mais jeito em espírito. Nós somos, sempre seremos. Imagina isso? Nós sempre seremos. Independente de onde a gente possa estar, como a gente possa estar, vestindo a roupa que a gente, homem, mulher, branco, negro, japonês, de qualquer forma que nós estivermos aqui na Terra, nós somos espíritos e nós nunca mais deixaremos de existir. Nunca mais. Então isso é muito importante. Que nós saibamos usar essa pegada do nosso mestre amado, esse homem que eu olho e
me emociono, e quando falo dele me emociono, porque ele é o nosso mestre. E se nós cuidarmos de seguir tudo aquilo que ele deixou, pode ter certeza, a gente pode ter certeza que a gente vai errar muito menos, acertar muito mais e voltar para aquele que nos